Tribunal chinês confirma pena de morte para canadense por tráfico de drogas. Decisão coincide com comparecimento de diretora da Huawei a um tribunal canadense, para a série de audiências que devem definir se Meng Wanzhou será extraditada para os Estados Unidos da América. Um tribunal chinês confirmou em segunda instância a pena de morte para o canadense Robert Lloyd Schellenberg por tráfico de drogas nesta terça-feira, 10. Schellenberg foi acusado, junto a outros réus, de introduzir mais de 220 quilos de metanfetamina no país. A primeira condenação, em 2019, aumentou ainda mais a crise diplomática entre a China e o Canadá. Veja no vídeo e mais abaixo. Veja também. A decisão desta terça é anunciada um dia antes de a justiça chinesa divulgar o veredicto sobre o caso de outro cidadão canadense, Michael Spavor. O empresário e exemplo diplomata Michael Kovrig, também canadense, foram presos no fim de 2018, dias após Meng Wanzhou, executiva da Huawei, ser detida no Canadá, a pedido dos Estados Unidos. Wanzhou é filha do fundador do grupo chinês de telecomunicações Huawei e foi solta após 11 dias, depois de pagar uma fiança de 10 milhões de dólares canadenses. Veja mais abaixo. Robert Lloyd Schellenberg foi condenado em janeiro de 2019 à pena de morte por ter introduzido, junto a outros acusados, mais de 220 quilos de metanfetaminas na China. O canadense, que já foi condenado por tráfico de drogas em seu país, se declarou inocente na China, disse que viajou à China a turismo e recorreu da condenação em maio do mesmo ano. A justiça chinesa demorou mais de 2 anos para anunciar a decisão desta sexta, e a sentença coincide com o comparecimento de Meng Wanzhou a um tribunal canadense. Wanzhou deve comparecer à última série de audiências que devem definir se a diretora financeira da Huawei será extraditada aos Estados Unidos. Detido desde 2014, Schellenberg tinha sido inicialmente condenado a 15 anos de prisão em primeira instância. Mas, pouco depois da detenção da executiva da Huawei, a justiça chinesa considerou o veredicto muito indulgente e anunciou a abertura de um novo processo, que resultou na pena de morte. A decisão de segunda instância, do Tribunal Popular Supremo da província de Liaoning, onde o canadense foi julgado e condenado, rejeitou o recurso do canadense e confirmou a pena capital. O tribunal considerou que os fatos constatados em primeira instância eram claros e as provas, confiáveis e suficientes. Em comunicado, disse que a pena de morte era apropriada. Dominique Barton, embaixador do Canadá no Canadá, criticou a decisão. Condenamos o veredicto nos termos mais fortes e apelamos à clemência da China, disse o diplomata. Transmitimos em várias ocasiões à China a nossa firme oposição a esta pena cruel e desumana e continuaremos fazendo isto. Meng Wanzhou deve comparecer a um tribunal canadense nos próximos dias para a última série de audiências que devem definir se a diretora financeira da Huawei será extraditada aos Estados Unidos. A filha do fundador da Huawei foi detida em 1º de dezembro de 2018 no aeroporto de Vancouver, a pedido da justiça americana, que deseja julgá-la por fraude bancária. Poucos dias depois da detenção de Wanzhou, a China prendeu o exemplo diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, considera as prisões como represália, o que a China nega. Kovrig e Spavor foram acusados formalmente por espionagem em junho do ano passado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.